Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Publicast, o podcast que conversa sobre publicidade, o mundo dos negócios e empreendedorismo. E hoje nós temos um convidado muito especial, que é o Giovanni Oldra. Ele nasceu em Erechim, é casado, pai de 3 filhas, formado em administração pela URI Erechim, fundador da Casa e Conforto, há 25 anos atuando no setor moveleiro, diretor da CDL Erechim, diretor do Cindy Lojas Alto Uruguai e presidente do Conselho Fiscal do Ipiranga Futebol Clube. Seja muito bem-vindo, Giovanni. Boa noite, Aline. Boa noite a todos os telespectadores. Um prazer poder vir aqui trocar uma ideia contigo e explanar um pouquinho sobre o nosso dia a dia. Perfeito. Vamos começar, então, falando um pouquinho sobre essa trajetória de 25 anos. Você fundou a Casa e Conforto há 25 anos atrás aqui em Erechim e continua no mesmo ponto. O que essa consistência representa para você e para o cliente? Olha, eu acho que assim, para mim representa a escolha de um lugar certo na época, né, 25 anos atrás, porque na época ele se mostrava um ponto muito bom em Erechim, né, com um espaço físico legal para o que a gente queria montar, e a gente melhorou bastante ele com um apoio atrás de nós lá com o nosso estoque e tudo mais. E para o nosso cliente, eu acho que é a confiança, né, a credibilidade de estar no mesmo lugar, dele sair de casa e já dizer assim, eu vou comprar um móvel lá na Casa e Conforto, hoje lá na esquina, lá eu encontro o móvel que eu quero, com a qualidade que eu quero, com a flexibilidade de pagamento que a gente oferece para o nosso público, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso, né? E como era o mercado quando você começou? Lá, 25 anos atrás, o que mudou nesse tempo? Olha, mudou muito, né? A gente tinha algumas formas de atingir o nosso consumidor, o nosso cliente, que eram basicamente alguns canais como TV, rádio, jornal, um tabloide, um carro de som, né? Hoje, esse leque ele se ampliou vertiginosamente com as mídias sociais, enfim, com todas as ferramentas que a inteligência artificial e a internet nos possibilitam, né? E um fator que eu pensei em falar aqui, que eu penso hoje, talvez, que pudesse inviabilizar a abertura do meu negócio, que é a concessão de crédito, né? Lá atrás, as lojas praticavam 6 prestações, tu comprava uma TV em até 6 vezes, era vamos dizer assim, um limite de parcelamento, né? Hoje a gente tem aí cartões que tu consegue, nós parcelamos, por exemplo, lá na loja hoje em 18 vezes, financeiras que parcelam em 24 vezes, então isso dá um leque muito maior para o consumidor e possibilita ele uma gama de escolha maior de produtos, né? Com certeza. O pagamento é uma coisa que evoluiu muito, né? Porque se a gente vai olhar, antigamente era dinheiro somente, hoje tem cartão, tem Pix, tem N formas que a gente pode adquirir um produto, né? Então, exato. Com toda certeza, olhando assim, 25 anos é uma longa trajetória e com muitas mudanças. E persistir nesse cenário certamente não deve ter sido muito fácil, né? Mas que bom que vocês estão há 25 anos aqui em Erechim no mercado, ainda firmes e fortes. E continuando aqui o nosso papo, eu queria saber de você, como que você conseguiu criar uma marca forte, sólida e consolidada nesses últimos 25 anos? Qual que é o seu segredo? Cara, eu venho de uma família que sempre acordou muito cedo e trabalhou muito, né? Então, eu acho que não existe receita de bolo, né? Fácil de fazer, né? Tem que trabalhar. Eu sempre tenho o hábito de acordar cedo e vamos dizer assim, meter a mão na massa, né? Então, eu acho que sempre se aperfeiçoar, participando de feiras moveleiras, palestras de vendas de vários temas, né? Eu acho que, além disso, escolher principalmente os parceiros certos para trabalhar, né? A gente tem hoje uma quantidade muito grande de fábricas de móveis para te escolher o que tu vai pôr dentro da tua loja, né? E a gente consegue ter esse discernimento de escolher aquilo que o teu público quer. Eu acho que a gente consegue fazer o quê? Ser mais assertivo e permanecer no mercado por mais tempo, né?
Com certeza, e nada se constrói do nada, né? É tudo muito esforço, tudo muito trabalho. Às vezes eu olho hoje em dia, isso é uma coisa que me incomoda. Muitos jovens às vezes acham que você acordar 10, 11 horas e não fazer absolutamente nada, você vai ganhar vida. E não é assim, né? Existe muito esforço, existe muito trabalho por trás. Tem que acordar cedo, tem que batalhar, tem que lutar muito pra gente conquistar o que a gente sonha, as nossas metas, tudo na vida. Então, acho que isso é uma coisa que acho que fica muito claro pra nós, né? Que nada é sem esforço, tudo precisa de um trabalho por trás, né? E quais que foram os teus maiores desafios quando tu começou? Olha, na realidade, o principal desafio era assim, a gente tinha uma limitação de recursos, né? A gente não tinha recursos, vamos dizer assim, à vontade, né? Então, a gente tinha uma limitação bem grande de recurso financeiro e foi conseguir gerir isso de uma forma eficiente a ponto de não causar nenhum problema financeiro para a empresa, né? Fiquei de 2 anos e meio a 3 anos sem tirar R$1 de dentro da empresa, solidificando ela, pagando fornecedores, né, criando corpo, né, criando um estoque da empresa, para ela realmente durar 25 anos, né? Porque não adianta você abrir uma empresa e querer que ela já te dê resultado desde o início, né? É uma conquista, é gradual, é devagar. A gente sabe que assim, ó, a dificuldade hoje é muito grande, tem muita gente no mercado, muita gente boa, né? Muita gente que sabe o que está fazendo. Então, mas lá atrás realmente o grande problema era a escassez de recurso, né? Mas foi superado. Que bom, e isso trouxe vocês até aqui hoje, né? Com toda certeza. E como é que é empreender em uma cidade no Porto de Erechim? Tu acha que é mais difícil para os varejistas se estabelecerem em cidades menores? Existe alguma outra dificuldade? Eu acho que é difícil de se estabelecer em qualquer lugar, né? Porque quando tu cria um roteiro para um negócio que tu vai abrir, é um roteiro. E tu tem que ter a habilidade de saber adaptar esse roteiro à realidade. Então, eu já abri algumas empresas e sempre desenhei ela no meu, né, na minha lógica, né, na minha cabeça, da forma que elas iriam funcionar. Mas a realidade mostra que você tem que se adaptando àquilo que o consumidor, o teu lugar pede. E aí, se tu fizer isso de forma assertiva e rápida, tu corrigir esses rumos, tu vai conseguir fazer o teu negócio prosperar mais rápido. Mas às vezes vai demorar um pouco mais, mas é isso. Eu acho que não existe facilidade hoje em você empreender. É desafiador. Mas acho que ao mesmo tempo é importante a gente ter isso em mente, né? Que a gente tem um plano, a gente traça um caminho, mas esse caminho pode ser que precise tomar outro rumo ao longo do trajeto, né? Então, a gente ter essa ideia assim que eu estou caminhando para realizar um sonho, para empreender, mas ao mesmo tempo eu preciso me ajustar. Então acho que todo empreendedor precisa ter essa flexibilidade, né? Não pode você olhar para isso e achar que vai seguir esse mesmo caminho o resto da vida, né? Eu sempre penso assim, e quando eu compro um móvel de uma empresa para pôr lá para vender, eu penso assim, eu posso achar ele lindo, mas eu tenho que pensar, o meu cliente vai achar ele lindo, né? Porque eu não vou comprar ele de mim mesmo. Então é essa questão que a gente tem que eu procuro entender antes de realizar isso, né? Porque a gente faz parte do negócio, mas quem vai fazer o nosso negócio dar certo são as pessoas que entrarem dentro da tua loja, que olharem o teu produto e que sentirem, que perceberem que ele vale realmente aquilo que você está mostrando, está pedindo dele, e é isso que vai fazer, eu acho, a coisa funcionar, né? Com toda certeza. Você ainda tem hábitos simples do início da sua trajetória que mantém até hoje? Tenho uma planilha de custos que eu trago ela há 25 anos, né? Nela eu lanço desde um parafuso que eu compro, que eu uso para prender uma persiana, a um copo plástico da água, né? Eu tenho um centro de custos que me acompanha sempre, porque eu acho que ali é uma parte do coração da empresa, que ela me mostra o que está acontecendo financeiramente com ela, se ela está saudável, se ela está dando resultado, onde que tu pode melhorar. E acordar cedo, né? Um hábito da vida que eu herdei do meu querido pai.
Ai, que legal. E você desempenha muitos papéis, né? Como a gente bem mencionou no início. E como é que é a tua rotina? Como é que você se organiza entre vida pessoal e profissional? Olha, assim, ó, o que que acontece, né? A gente tem, faz parte de algumas entidades e, vamos dizer assim, colabora com elas, mas elas, tudo acontece, vamos dizer assim, no passar do tempo. Tu olhar tudo isso daí, ler tudo isso daí, tu diz, nossa, é um monte de coisa, né? Só que elas vão entrando na tua vida gradualmente. Então aí tu vai adaptando, tu deixa de fazer uma coisa num dia e tu faz outra, né? Então tu vai se adaptando a isso daí, né? Então, se, por exemplo, hoje eu ganhasse todas essas tarefas numa vez só, eu ia ter dificuldade de conseguir gerir tudo isso. Mas vai entrando paulatinamente. Primeiro, eu acho que primeiro foi o CDL, depois veio os filhos, depois foi o Cindy Lojas. Não, o Ipiranga foi primeiro. Então, assim, tudo é uma escadinha e aí tu vai conseguindo botar isso em prática, né? E não deixar ninguém de fora, né? Legal. E você acredita que qualquer negócio pode virar uma marca forte ou alguns não nasceram para isso? Olha, eu acho que sim, sabe? Eu tenho visto muitos cases aí de sucesso, tipo assim, uma pessoa aí que vendia sanduíche na sinaleira, que, né, vamos dizer assim, parece uma coisa simples, né? Eu vi esses dias um case que se tornou um grande sucesso nesse mesmo segmento, sanduíche, né? Então, tipo assim, eu acho que a ideia é o ponto fundamental. Eu sempre que penso num negócio, eu penso assim, é a ideia. Porque assim, ó, você tem muitos negócios parecidos, mas se tu conseguir ter uma ideia e fazer o teu negócio ser um pouquinho diferente, é aí que vai estar a diferença, né? Tu vai ter uma vantagenzinha em cima do teu concorrente, né? É importante a gente encontrar sempre esse diferencial, né? Porque é isso que muitas vezes vai fazer a gente ganhar espaço no mercado, né? Exato. Então, a gente conversar principalmente com o nosso público, né? Acho que é muito importante a gente chegar em quem a gente quer atingir. O que tu tá sentindo que tá precisando? Eu vou vender sanduíche. O que tu acha que tá faltando? Será que botar um presuntinho a mais, um tomatinho? Então, a gente ter esse contato próximo com o público e procurar as oportunidades. Porque sempre existem. Né? Basta a gente garimpar, digamos assim, e procurar, para que a gente consiga se inserir no mercado e crescer como uma marca forte. O que as pessoas mais subestimam sobre empreender no interior? Eu acho que elas eu não entendo que elas subestimam, sabe? Eu acho que, eu vou citar um exemplo nosso, de Erechim, de uma das maiores marcas do mundo, McDonald's. Por que não deu certo em Erechim? Né? Eu vou falar a minha ideia, a Aline vai falar a ideia dela, mas assim, veja bem, é uma marca mundial e em Erechim a marca não funcionou. Então, assim, a dificuldade não é só dos pequenos nas cidades pequenas. Eu acho que todo negócio ele tem suas dificuldades e, principalmente, assim, eu considero ciclos, né? Eu tive ciclos no meu negócio que eu não vendia, as pessoas compravam. Tu não precisava fazer força para vender. As pessoas compravam. Então, assim, hoje não. Hoje está mais brigado, está mais... tá todo mundo muito próximo, todo mundo consegue ter o mesmo transportador, a mesma fábrica, as mesmas tabelas. Então, tu tem que ter um diferencial. E para chegar nisso é muito difícil, né? E aí é uma dificuldade que não fica só aqui, né? Fica em qualquer lugar que você adentrar, né? Porque o mercado está mudando muito, está ficando cada vez mais complexo. Então, a gente se inserir aí e continuar forte cada vez vai ser um desafio maior, né? E a Casa e Conforto hoje faz parte da rede Toque Lar, uma cooperativa com mais de 140 lojas no sul do Brasil. Como é que surgiu essa parceria? Olha, a Toque Lar ela é uma rede de compra centralizada. Ela foi fundada em 2002, tem a sede lá em Juí. Certo? Então, o que acontece? Como que ela funciona? Os gestores dessa rede prospectam lojistas que se encaixam no perfil que eles querem.
E aí eles vêm, fazem a proposta para entrar na rede, tem uma joia que tu paga para entrar. E aí a partir daí tu vai ter alguns benefícios, né? A gente tem com algumas fábricas tabelas diferenciadas, com desconto, com prazos de pagamentos diferenciados, com prazos de entregas diferenciados, com itens exclusivos. Então, essas 140 lojas hoje estão localizadas no Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Nós temos, vamos dizer assim, 2 supervisores dentro da rede que circulam. Um supervisor circula no Paraná e o outro Santa Catarina e Rio Grande do Sul, sempre trazendo para nós, na loja do fulano, essa ação deu certa, esse produto funcionou, sabe? Então, é muito bom porque tu tem uma visão externa, né? Praticamente uma consultoria que essas pessoas te dão e que talvez se tu tivesse ali no teu dia a dia, na tua casinha, tu não faria nada de diferente, né? Então, isso nos traz muitos benefícios, né? No dia a dia, na praticidade de tu gerir o teu negócio. E qual que foi o impacto que teve na operação de vocês a partir do momento que vocês começaram a fazer parte dessa rede compartilhada? Olha, o que acontece? A gente consegue ter preços mais competitivos com a fábrica, né? E isso, obviamente, a gente consegue repassar para o nosso consumidor, né? Para o nosso cliente, para o nosso amigo, né? Porque o nosso cliente não é só um consumidor, a maioria dos nossos clientes ele já se torna amigo, ele se torna da casa, ele conhece a gente pelo nome, a gente conhece ele pelo nome, muitas vezes a gente sabe o endereço de cor, se não sabe o endereço, sabe o bairro, né? Então, assim, mas facilita em que sentido? Hoje a Toclar ela nos oferece muitas peças prontas. Por exemplo, brindes. Então você tem lá uma cartela de brindes para escolher, boné, facas, enfim, um monte de coisas que tu escolhe lá, né? Muitas peças para as mídias eletrônicas. Então, assim, mídias sociais, enfim. Então, ela, para mim, hoje, sem ela, eu acho que eu estaria, vamos dizer assim, um pouquinho no escuro, sabe? Como a gente tem 140 lojas, a gente faz reuniões, 2 reuniões de todo o grupo por ano. Lá tu tem 140 lojistas que você troca informação, que você troca ideia, que você vê o que está funcionando na loja daquele outro lojista que tu pode implementar na tua. É muito legal. Eu gosto muito desse tipo de trabalho associativista porque ele te traz muita informação. E com certeza muito crescimento também, né? Porque essa troca vai fazer, isso funcionou no fulano. Será que não vai funcionar comigo? Então, traz toda uma visão diferente. Às vezes você não fica só preso no seu mundo, né? Você tem troca com outras pessoas que talvez têm mesmas dificuldades que você, problemas semelhantes. Então, isso com certeza traz um crescimento muito maior a partir do momento que a gente começa a trocar com outras pessoas, né? E eu queria saber que serviços e produtos vocês fornecem. Nós, tu diz a Casa e Conforto. Exato, isso. Olha só, aqui a gente está falando de Toclar, né? Melhor especificar para não dar uma assim, enrolada. Primeiro, quero dizer que a gente tem uma equipe de 9 colaboradores, né? Então, a gente sempre procura trabalhar com a excelência, desde da nossa equipe de vendas, quando passa pelo crediário e aí vai para a montagem, né? A gente trabalha com toda a linha de móveis para casa, desde quarto, sala, cozinha, mesas de jantar, mesas para cozinha. Você quer aquele multiuso, 2 portinhas para pôr lá na área de serviço, no banheiro, no quarto, né? Enfim, toda essa parte moveleira que vai conjuntos box é um grande produto nosso, né? Então, assim, todo esse tipo de produto, mas o nosso considera um grande diferencial hoje no nosso serviço é a questão que, assim, a gente tem dentro de casa o produto, a gente dá a concessão do crédito e a gente vai lá, entrega e instala. Lógico, você quer ir lá e quer retirar um puff em vez que a gente te entregar, não tem problema. Mas a gente consegue iniciar o processo e finalizar tudo dentro da loja, né? Então, hoje a gente sabe que é difícil tu achar profissionais engajados e com qualidade para fazer tudo isso, porque nós temos um montador lá hoje com 14 anos de casa, né? Então, nós não temos nenhuma pessoa dentro da loja, acredito eu, hoje com menos de 3 anos de casa. Então, nós não temos uma rotatividade muito baixa, nossa equipe ela é engajada e a gente procura também dar as ferramentas que eles precisam para a gente ter um bom trabalho, conduzir bem com o nosso cliente, né?
E quando a gente fala de consumidor, tu percebe que ele mudou bastante em relação ao que ele busca para conforto do lar? Na realidade, o que acontece? Vamos fazer um paradoxo, agora vamos voltar 25 anos atrás, né? E talvez a Aline não vá lembrar disso, né? Mas há 25 anos atrás... Não, porque eu nem era nascida. Os móveis, eles tinham 3 cores. Era branco, marfim e mogno. Quem não conhece o mogno, que nunca ouviu falar, é um vermelhão, né? Então, assim, veja bem, hoje a gente tem fábricas que tem 700 cores na cartela de cores, né? Então, assim, evoluiu muito. O móvel foi para uma coisa, assim, fabulosa. Eu falo num sofá hoje, nós temos sofás de R$1.000 e você consegue ter um sofá de R$200.000 ou mais, se tu quiser. Então, assim, o leque está muito grande. Vai depender do qual a tua possibilidade financeira, né? Mas, assim, o que acontece? O consumidor está mais exigente? Claro que ele está. Ele quer o quê? Ele quer produto de qualidade, com conforto, com entrega rápida, né? Ele quer. E eu sei que ele merece. Às vezes, tu consegue. Às vezes, tu não consegue ter a agilidade que ele quer. Às vezes, tu não consegue ter a medida que ele quer. Mas vamos supor assim, hoje, só para citar um exemplo, eu gosto muito dos exemplos reais. Um sofá. Você foi lá na minha loja escolher um estofado, você precisa que ele tenha 2 metros e 33 centímetros. Eu faço? Eu faço. Mas veja bem, esse sofá ele vai ser construído do zero. A fábrica vai iniciar ele a partir do momento que eu passar o pedido para lá, vai entrar numa linha de produção, então vai terminar toda aquela linha que está acima desse pedido para fazer isso, porque é o quê? Uma peça exclusiva, numa medida exclusiva, num tecido pré-determinado, num tamanho pré-determinado. Então, assim, não vai ter, se assim, um Mercado Livre que no dia seguinte está na tua porta. Né? Então, assim, só para, né, entender isso, né? Agora, um roupeiro 6 portas, assim, prontinho. Aí tem agilidade, né? Então, mais ou menos assim, para dar essa troca, né? Que vai também do gosto da pessoa também, né? Se ela quer algo mais personalizado, logicamente vai demorar mais para fazer de acordo com o que ela deseja, né? Então, é natural que esse processo seja um pouco mais demorado, que a pessoa precise ter um pouco mais de paciência. Mas falando um pouquinho sobre publicidade e conversão de vendas, eu queria saber quais são os principais canais de publicidade que vocês usam hoje. Olha, a gente tem o nosso Face, nosso Insta, a gente tem ainda um bom público na rádio e o nosso principal ferramenta hoje é o WhatsApp, né? Sim, o WhatsApp hoje é uma ferramenta que tu consegue várias vezes iniciar uma venda por ali, finalizar por aí, sem o cliente às vezes vir até a loja, né? Eu gosto sempre que o cliente venha nos visitar, né? Porque tu consegue mostrar o produto lá dentro, fisicamente, sentar, ou deitar num colchão, ou tocar numa cozinha, abrir a porta, né? Mas, enfim, é o avanço, né? Isso é natural. Mas a gente tem nosso Face e nosso Instagram sempre atualizado, com capas de perfis que a Tua Clara acaba nos entregando prontas, mastigadinhas, com peças, com vídeos, com cartazes, com textos. Então, assim, tá bem bacana de digerir isso, né? E é importante, essa questão de você ir no presencial é importante, inclusive a questão da cor, né? Porque às vezes a cor no visor do celular é uma, você vai lá na loja, você olha, tem uma leve variação, né? E é importante também ter isso, e é um movimento que a gente observa, inclusive, que o consumidor ele está muitas vezes híbrido. O que ele faz? Ele vai no ponto de venda, ele olha, ele senta, ele testa o colchão, ele testa o sofá, ele olha a cor, e depois ele vai na loja pelo WhatsApp e ele fecha a compra. Então, às vezes ele não fecha a compra na loja, às vezes ele vai na loja para testar o produto, para ver como é que o produto é, ele vai para o digital e aí ele fecha a venda. E é legal ter esse casamento porque a gente hoje não pode estar só no físico também, a gente precisa ter essa questão do digital para que as pessoas, onde estiver, elas possam comprar e conhecer a nossa loja, conhecer os nossos produtos. E o WhatsApp, às vezes, é uma ferramenta que eu enxergo que muitas pessoas negligenciam. Porque, às vezes, elas ficam só, o Instagram, o WhatsApp, mas o Instagram, o Face, melhor dizendo. E o WhatsApp fica de lado. Só que ele também é uma ferramenta muito importante de vendas. Você consegue colocar o seu catálogo lá, os seus produtos, seu preço. E, inclusive, dá um atendimento legal para as pessoas. Então,
são ferramentas que a gente precisa colocar no nosso dia a dia também, né? E falando um pouco mais sobre isso, como vocês usam as redes sociais para atrair ou fidelizar clientes? Olha, a gente procura colocar nas nossas redes sociais conteúdos relevantes, né? Sempre estar interagindo, né? Postagens que sejam realmente verdadeiras, né? E que chamem a atenção do nosso cliente, né? Procurando fazer, às vezes, algumas campanhas também estrategicamente direcionadas para alguma campanha que a gente esteja realizando, tipo assim, em função, por exemplo, do clima, né? Se a gente vende fogão a lenha, então, né, a gente tem o sazonal. Existem os períodos que você vende, por exemplo, mais colchão, que é a entrada do inverno, que a gente acaba ficando um pouquinho mais em casa naquele final de semana, né? Então, a gente tem esse calendário já meio que pronto, já, né? De 25 anos, a gente conseguiu criar uma vamos dizer assim, uma estratégia de calendário, né? Legal, e a gente se aproveitar dessas datas aí também é importante, né? Aquele friozinho trazer, um fogãozinho a lenha hoje, um pinhãozinho na chapa. E isso é legal porque a gente consegue se aproveitar do momento que as pessoas estão vivendo, né? E trazer isso para a nossa realidade, na nossa empresa, é muito importante. E já teve alguma ação de marketing que não deu certo e trouxe um aprendizado importante? Olha, inevitável, né? Isso é uma coisa que a gente sabe que... Eu sempre falo assim, se tu fazer e dar errado, tu tem como mensurar. Eu fiz e errei. Agora, eu não vou fazer porque eu tenho medo que vai dar errado. Tu nunca vai mensurar porque tu não fez. Então, assim, a gente já fez campanhas que deram erradas, a gente já fez campanha que a gente achava que ia ser medíocre e foram sensacionais. Então, assim, é aquela coisa, erro e acerto, mas graças a Deus é muito mais acerto, né? Então tá tudo certo. Que bom. E o importante também é a gente olhar para esses erros não com um olhar, nossa, errei, mas tentar entender onde é que deu errado e o que pode ser feito diferente para uma próxima vez. Você tentar e melhorar e fazer melhor do que você fez na primeira vez. E na sua visão, o que é mais importante e não pode faltar quando falamos do marketing e publicidade dentro das empresas? Olha, eu considero que a gente tem que ter metas claras, tangíveis, né? Conhecer muito bem o teu público, tá? Também tentar traçar estratégias de marketing que sejam eficazes, porque às vezes tu ficar batendo em certas coisas que vai entediar a pessoa que está olhando é negativo, né? E assim, ó, ter tudo muito bem definido, os planos de ações definidos. E depois, também, disso tudo, poder mensurar isso, né? Ver se deu certo, ver se teve resposta, se não teve, né? Porque, às vezes, tu despende um monte de tempo, tu produz um conteúdo e ele não te gera nenhuma visualização, ele não te gera nenhum resultado. Né? Que nem tu falou, entender o porquê que não funcionou, né? E às vezes, tu não consegue entender, mas às vezes tu consegue. Isso é bem relativo, né? E ainda mais quando a gente tem dados também para mensurar, isso fica mais fácil, né? Uma coisa que antigamente a gente não tinha tão fácil, né? Você fazia uma campanha, muitas vezes, alguns anos atrás, e a gente não precisa nem muito longe, né? Ali um pouquinho antes de 2010, por exemplo, a gente pega, era mais difícil, porque as redes sociais recém estavam nascendo, não tinha muito esse conhecimento sobre dados, então hoje já é um pouco mais fácil, né? Não é tão simples ainda, mas é um pouco mais fácil do que era uma vez. E a gente se apoiar nesses dados também é importante, porque isso nos ajuda também a entender o que deu certo, o que deu errado, se mesmo que deu certo, o que dá para melhorar, o que dá para fazer diferente e o que dá para a gente inovar também. Mas falando um pouquinho agora sobre liderança associativa e visão de coletividade, eu queria saber de você qual a importância e o papel da CDL Erechim e do Cindy Lojas Alto Uruguai no fortalecimento do comércio regional. Bom, eu vou falar do Cindy Lojas, mas o Cindy Lojas, o que ele é, né? Ele é uma regulação entre o patronal e o laboral, né? Então, assim, ele define o calendário de abertura do comércio, se tiver, né? Mas agora o nosso horário de comércio está liberado, né? Enfim, o valor do dissídio o acordo sindical dos valores dos salários, dos aumentos. Então, o Cindy Lojas, ele vamos dizer assim, uma parte mais burocrática, né? A parte mais burocrática do comerciário. A CDL, ela é uma ferramenta que ela tem muitos canais, né?
É o SPC, que te ajuda a fomentar a tua venda no crédito. Ela tem treinamentos, ela tem campanhas de vendas, como, por exemplo, com premiações, que é comprar aqui é mais legal, né? Ela tem palestras, ela tem CDL Emprego, ela tem a telefonia. Enfim, a CDL, ela faz o comércio se fortalecer. E ela tenta trazer para a nossa cidade um público de toda a nossa região com campanhas de publicidade, com campanhas de premiação. E eu acho que ela faz isso muito bem, né? Então, assim, a gente tem que valorizar muito essas entidades que fortalecem nós localmente. Com toda certeza. E eu queria saber de você, por que você se envolveu com essas entidades? O que te motiva? Na realidade, assim, são pessoas, né? A gente está próximo das pessoas que estão nessas entidades, e aí em algum momento vem o convite, e aí uma vez tu diz não, e aí a outra vez tu diz sim, e aí quando tu viu, tu entrou e vira uma cachaça e tu não sai mais, e é isso, é simples assim, né? Não tem como dizer como tu entra, né? É assim. Quando vê, já tá envolvido. Lá e não sai mais, é verdade. E na sua visão, por que alguns empresários ainda resistem a participar dessas estruturas coletivas? Olha, eu acho que o que acontece, né? É muito mais fácil deixar os outros fazer do que tu fazer, né? Então, assim, eu acho que às vezes o comodismo, aquela coisa do, eu não quero, não vou me intrometer, não vou... Porque às vezes isso causa algum estresse, uma divergência, algum conflito. Mas, enfim, a vida é feita disso, né? Nos nossos relacionamentos pessoais, nas nossas casas, tem conflito, depois se harmoniza e vai embora. Então, assim, mas eu acho que realmente, assim, às vezes é a falta de conhecer essas entidades, porque elas estão abertas a todos, né? Então, às vezes falta as pessoas quererem estar dentro delas, participar delas e abrir. As portas sempre estão abertas, assim, de loja, CDL, né? Enfim, a gente sabe que a gente está lá no dia a dia que sempre está aberta. E como elas podem contribuir para a comunidade local e o setor varejista? Eu acho que elas contribuem realmente fomentando negócios aqui na nossa cidade, né? Fazendo prosperar o nosso comércio, os nossos comerciários. Por exemplo, para te ter uma ideia, agora a nossa CDL está fechando uma parceria com a prefeitura para colocar um grande, eu chamo um grande chamariz na praça ali da Bandeira. Não sei se você já sabe o que é. É uma roda gigante, no final do ano vai estar por um período ali na frente da praça. Então, assim, são ações que vão trazer gente da região para cá, que vai vir ali para a Praça da Bandeira, que vai tomar um sorvete ali na esquina, que vai comprar um calçado na loja que estiver aberta, que vai comer um cachorro-quente, um pastel, enfim, né? E é isso, é simples assim, as coisas... toda ação gera uma reação, né? E é isso. Bem bacana isso. E você também é presidente do Conselho Fiscal do Ipiranga Futebol Clube. Como é essa experiência? Olha, o futebol está no sangue, né? Eu sou apaixonado por futebol. Meu pai, ele fez parte foi presidente do Ipiranga em 1995 e desde 1990 eu acho que eu acompanho o Ipiranga bem a fundo, assim, né? Dificilmente eu perco o jogo, né? Então... em algum momento, o Ipiranga ele ficou fechado porque ele teve um problema estrutural e o Barão tocou aquele período, e quando voltou me convidaram para ser um membro do conselho, eu aceitei, e a partir de lá eu fui espontaneamente eleito presidente, né? Aquela coisa do tu vai ser, né? E tô aí, né? Mas eu gosto de estar ali, de fazer o que eu faço, que é nada mais do que avalizar as contas hoje que são feitas por um escritório de contabilidade muito bem conceituado em Erechim. Então, é tudo com muita lisura, muita transparência. E a gente só avaliza essa situação, né? É bem fácil esse cargo, vamos dizer assim, né? E futebol exige tanto planejamento e gestão quanto uma empresa. O que você leva de um universo para o outro? Olha, eu acho que a gente, assim, o futebol é grupo, né? É pessoas. E a empresa também é um grupo de pessoas que
trabalham junto, que estão no dia a dia junto, que vão ter dificuldades juntos, que vão ter dificuldades, que vão ter, vamos dizer assim, vitórias, vão ter derrotas, vão ter empates, mas assim, é isso, o maior, eu vejo a maior proximidade entre, por exemplo, o meu negócio pro futebol é a gestão de pessoas, né? E isso hoje em qualquer empresa é muito importante e faz diferença. Faz diferença com toda certeza. E o Ipiranga tem uma importância afetiva e social para a nossa cidade. E como é que você vê esse papel? Olha, eu vejo assim, né? Quando eu vejo, por exemplo, assim, as minhas filhas já entraram em campo com os jogadores. Quando tu vê, isso me basta, né? Mas tem as escolinhas, né, do próprio clube e, enfim, diversas outras escolinhas na cidade que eu vejo lá a meninada lá nos jogos com a camisa lá da sua escolinha, do seu time, indo lá assistir o jogo. Eu acho que eles podiam, né, estar na frente de uma tela, né, vendo um vídeo qualquer lá no YouTube, mas eles estão lá, né, fomentando o esporte. Eu acho que isso me basta. Além de que o Ipiranga leva o nome de Erechim para os 4 cantos do mundo, né? Eu faço parte de um grupo de WhatsApp que às vezes as pessoas postam lá da Rússia com a camisa do Ipiranga, lá de Paris com a camisa do Ipiranga, né? A gente está nos 4 cantos do mundo e hoje, queira ou não queira, o Ipiranga está entre os 60 melhores clubes do Brasil. Então, como diria alguém que eu conheço, isso não é pouca coisa, né? Com certeza não é pouca coisa. E vindo nessa contracultura, né? Que hoje as crianças muitas vezes estão só no celular, estão vendo videozinho e ver esse engajamento com o esporte é muito legal. Porque não só é importante para a saúde, mas também forma o caráter de uma pessoa, é importante para se relacionar com pessoas, para a gente já, desde pequeno, já conviver com outras pessoas, ter tolerância, empatia, amor e tantos outros valores que a gente aprende vivendo em sociedade, né? E falando sobre futuro, sucessão e propósito, você é pai de 3 filhas. Elas demonstram algum interesse em tocar um negócio no futuro? Alguma vez já mencionaram isso? Olha, eu acho que é prematuro, né? Como elas têm 5, 8 e 9, elas gostam de ir lá, desenhar, ficar no computador, pular num colchão, né? Mas ainda é prematuro essa questão da sucessão e eu acho que eu vou tocar mais uns 20 anos ainda. E para a gente ir encerrando já, que tipo de legado você gostaria de deixar como empreendedor, pai e cidadão? Olha, eu gostaria de impactar positivamente a vida das pessoas, né? Que eu pudesse ser um exemplo de, não que eu seja o melhor, mas sim de retidão, de, vamos dizer assim, de ser uma pessoa correta, honesta. Eu gosto muito de ser verdadeiro, né? A gente tem que ser verdadeiro. E eu queria deixar assim para minhas filhas o amor, o caráter que eu tenho, né? E preparar elas para a vida, que elas sejam pessoas do bem, trabalhadoras que possam ajudar as pessoas, né? E também deixar um impacto positivo na sociedade, né? Que a gente possa fazer com que isso que está acontecendo no mundo não aconteça, que são as guerras, isso daí. Então, assim, ó, eu acho que o legado é ser do bem, ter caráter e muita honestidade. E nunca perder o foco. Trabalhar, se dedicar, né? E sempre zelar muito pelas pessoas. Com certeza. Muito obrigada, Giovanni. Nosso papo hoje foi maravilhoso. Eu tenho certeza que o pessoal de casa também curtiu bastante a nossa conversa. E eu queria agradecer a todos que estiveram aqui conosco. E na próxima semana nós retornamos com mais um episódio do Publicast, o podcast que conversa sobre o universo da publicidade, do empreendedorismo e o mundo dos negócios. Tenha uma boa noite e até a próxima. Eu sabia que essa aí do legado ia me embananar.